Olá, meus amigos, vamos continuar a leitura do livro Devassando o Invisível. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade e sob a orientação dos espíritos guias da médium Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 6. Romances mediúnicos. A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada sensatamente, religiosamente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 26, 8 e 10. Frequentemente, amigos nossos, igualmente afeitos às lides espíritas, solicitam-nos esclarecimentos sobre o modo pelo qual são ditados do além os romances, sempre tão atraentes, da já vasta bibliografia espírita. Tomarão os autores espirituais da mão do seu aparelho mediúnico tão somente? Indagam aqueles observadores. Atuarão também sobre o cérebro do seu intérprete, seguindo a linha conhecida da faculdade psicográfica? Servir-se-ão da audição, porventura? Talvez da intuição? De princípio, afirmaremos que dependerá racionalmente da classificação do médium, tal como nola explicaram as obras básicas da doutrina, podendo, portanto, um romance provir do além através de qualquer daquelas vias mediúnicas e também pela inspiração e até pela incorporação, para que alguém escreva enquanto o aparelho receptor, ou médium, dita sob impulso do ser comunicante. Não obstante, acrescentaremos que, além da psicografia mecânica, da semimecânica, da intuição e da audição e outras, poderão verificar-se num ditado mediúnico, para romance, pelo menos, outros meios igualmente concludentes e detalhados que ao próprio médium forneceram na fé e nas corajosas disposições que lhe serão indispensáveis ao melindroso mistério. Ao passo que um mundo novo, um novo horizonte, uma sociedade rica de belezas e harmonias se desvendam para seu espírito, encantando-o até o indefinível, com uma felicidade diferente de tudo o que na terra se conhece por esse nome, inconcebível, portanto, aos entendimentos que não a tenham penetrado. Tratando-se de um ensaio complexo, preferiremos sobre o assunto afirmar somente aquilo que particularmente nos disser respeito, visto ignorarmos particularidades de recepção mediúnica de outros instrumentos. Assim sendo, começaremos declarando que receber obras mediúnicas, quer se trate de romances ou não, se para alguns médicos constitui missão, como presenciamos suceder a Francisco Cândido Xavier, para outros constitui provação e resgate de algo mal interpretado ou realizado no passado reencarnatório. Nesta última categoria, nos colocamos nós mesmos, pois não ignoramos sejam resgate as terríveis peripécias que temos sustentado e vencido até agora, para conseguir apresentar à bibliografia espírita a pequena contribuição que nos tem cabido. De outro modo, verifica-se tratar-se de um dom especial, pois o médium psicógrafo simplesmente não se prestará ao feito literário mediúnico se não trouxer nos meandros psíquicos, além dessa, também a qualidade de literário, pois também definiu Allan Kardec o médium literário no momento, porquanto teria sido escritor em vidas pregressas, ou pelo menos o intelectual inclinado às letras e ao belo, razão pela qual, na atualidade, possuirá aptidão para obter do espaço obras superiores aos seus próprios conhecimentos do presente. No entanto, quer se trate de missão ou provação, o que é certo para todos os médiuns é que a tremenda responsabilidade que assumem no dia em que colocarem o seu nome, a sua personalidade, no seio de um movimento dessa natureza. Não desejaremos abordar a iniciação, por assim dizer, necessária a um médium, a fim de servir de instrumentação fácil sob direção dos amigos espirituais que dele desejarem utilizar-se para labores mediúnicos em geral, como tão bem apontou o grande educador espiritual Emmanuel. Há, nos remos do espírito, leis e princípios novas,
revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor, o que implicará renovação, severos trabalhos de reforma interior da parte do candidato e intérprete dos espíritos. Certamente, não ignoramos que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes ou de virtudes, visto que Allan Kardec, assim como espíritos elevados que lhe revelaram a doutrina espírita, explicaram que até mesmo um médium analfabeto pode escrever belas páginas de literatura. Todavia, o mesmo Kardec classificou de muito raros, quase excepcionais mesmo, tais médiuns, e nós outros, os espíritas em geral, com uma longa experiência adquirida no aprendizado diário, também temos constatado que é fato que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes. Os feitios edificantes que pode ela produzir somente advêm, no entanto, após renovação geral do seu portador, e, pelo menos, após a demonstração de parte deste, de boa vontade em se harmonizar com a espiritualidade superior, mediante a observância de severos deveres e disciplinas. Por outro lado, não conhecemos nenhum médio verdadeiramente analfabeto que apresentasse obra literária escrita, embora tenhamos conhecimento de alguns poucos exemplos destes, havidos na história da mediunidade. Parece-nos mesmo que tal fenômeno será cada vez mais raro, tendendo a desaparecer. Temos compreendido que, dadas as dificuldades a vencer para o ditado mediúnico da literatura, os instrutores espirituais preferirão que os seus instrumentos se apliquem a boas leituras, a estudos em geral, a observações e meditações profundas, o que não deixaria de estabelecer um preparo prévio, uma iniciação, a fim de adquirirem e arquivarem cabedais capazes de tornar sua mente maleável e obediente ao escritor espiritual. Isso, porém, não é tudo, pois, como ficou dito, sem um ressurgimento de valores pessoais no íntimo do próprio médium, nada se conseguirá de apreciável, por não se haver nele ele ajustado às faixas vibratórias aptas ao feito. Seria igualmente errôneo o julgamento de que pessoas muito ilustradas e doutas seriam melhores instrumentos para um escritor da espiritualidade do que um simples estudioso, um autodidata, destituído de títulos e diplomas. Não. Sabemos, porque ficou dito nos maiores do Espiritismo, que o cérebro menos observado de teorias e sistemas pré-concebidos se presta melhor aos ditados espíritas mediúnicos, não só por positivar o fato mais concludentemente, como também porque, graças à sua singeleza, não seria interceptada ou desfigurada com ideias pessoais, alguma revelação nova que adviesse em contraposição às teorias que devessem ser renovadas. Antes a traduziria sem mesclas nem preconceitos, porque assim não possuiria barreiras mentais capazes de impugnar um noticiário que fosse contrário às opiniões já implantadas pela cultura daquele que muito se demorou no recesso das academias. Temos dito, meus amigos, espero que estejam gostando desse trabalho, desta obra, que estejam todos aprendendo alguma coisa sobre a mediunidade e os planos espirituais. Por enquanto, ficamos por aqui. Aguardo a todos na continuação.